Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos pela oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, os ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando, aprendendo um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. E dando continuidade, então, às leituras e comentários que estamos fazendo sobre as lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 107, chamada Renovemo-nos Dia a Dia, baseada no passagem do apóstolo Paulo, que está em Romanos, capítulo 12, versículo 2, onde o apóstolo diz assim: transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que proveis qual é boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, como a gente sempre faz, a gente faz a leitura completa da lição, depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. A lição ela começa assim: não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravo de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho, de nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada, onde estivermos, mas não nos esqueçamos de que somente pela execução dos nossos deveres, na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus ao nosso respeito. Essa lição é uma lição que ela nos convida a uma reflexão muito importante, que vira e mexe a gente está aqui conversando sobre ela, que é a pergunta que a gente pode, assim, que inspira a gente a fazer essa reflexão. Será que estamos dando as coisas da nossa vida, que estão ao nosso redor, o seu devido valor? Ou para algumas coisas estamos dando mais valor do que elas deveriam ter? E para as coisas que deveriam, onde a gente deveria dar mais valor, a gente acaba não se atentando, não cuidando tanto assim. É algo que a gente vira e mexe, uma reflexão importante que a gente precisa fazer, e que a espiritualidade, muito através dessas lições de Emmanuel, ela nos faz esse convite para essa reflexão. Porque muitas vezes a nossa busca por nós estarmos na matéria, a gente sempre fala isso aqui nas lições, a gente tem uma tendência de dar valor e de buscar apenas as coisas que são da matéria, né? Como a lição fala, os títulos, as posses, né? A casa, o carro, né? Um cargo numa empresa, de repente, importante, às vezes até a mudança nossa fisicamente, né? Hoje é uma coisa que a gente está lidando muito com isso, né? A procura de nós estarmos transformando a nossa feição, digamos assim, o nosso corpo exterior, e aí é uma coisa que a gente vai falar sobre isso, mas já que a gente tocou no assunto, vale apenas uma pequena ressalva sobre isso. A espiritualidade, em nenhum momento, ela condena nenhum tipo dessas ações, assim, principalmente quando elas são voltadas para a melhora da nossa autoestima. Se de repente tem alguma coisa lá, a gente quer arrumar lá o nariz, lá, quer fazer alguma coisa lá, e a gente acha que isso vai fazer com que a nossa estima melhore, a espiritualidade ela não condena, desde que você faça lá com o seu dinheiro, que você conseguiu de maneira justa, tá tudo certo. O que a espiritualidade começa, digamos assim, convida à reflexão quando isso é feito de uma forma exagerada. Primeiro o nariz, depois é a boca, depois é a orelha, depois outras partes do corpo, por aí vai. Aí você começa nunca a ficar satisfeito. É isso que a espiritualidade pede o nosso cuidado. Mas por que tudo isso? Porque muitas vezes nós estamos preocupados apenas com a nossa aparência exterior, com aquilo que os outros nos enxergam. Então a gente quer transmitir uma imagem, de repente, de pessoa bem-sucedida, de uma pessoa bonita, de uma outra pessoa que muitas vezes é diferente do que nós somos aqui dentro. E o que a lição nos convida, justamente ela nos fala, que a nossa luta é para renovarmos aquilo que está dentro de nós, não o que está fora. Porque aí é o que Emmanuel fala, muitas vezes nessa busca de mostrarmos para as outras pessoas que somos boas pessoas através do que nós temos, muitas vezes a gente sai em uma busca desenfreada pelas coisas materiais, e lembremos, tudo que é material, hoje a gente tem. Amanhã pode ser que a gente não tenha mais.
Então, a gente precisa tomar esse cuidado, justamente porque Emmanuel, ele começa a lição falando justamente sobre isso. Não adianta a transformação aparente da nossa personalidade na feição exterior. Mais títulos, mais recursos financeiros, mais possibilidades de conforto e maiores considerações sociais podem ser simples agravos de responsabilidade. Renovemo-nos por dentro. Então, primeiramente, Emmanuel faz um retrato do nosso momento agora, onde nós estamos muito preocupados no que nós aparentamos aos outros, né? Seja de físico, seja de posses materiais. Mas como Emmanuel fala, muito das posses materiais, às vezes, que a gente busca porque o outro tem, na verdade é uma responsabilidade que o outro vai ter que responder perante as leis divinas lá na frente. Então, às vezes, a gente acha que é uma bênção, e na verdade pode ser algo da qual ele pode se complicar perante as leis de Deus no futuro. Então, a gente precisa ter esse discernimento e saber, e a gente sempre fala isso, as coisas materiais, sim, a gente deve buscá-las. Não tem nada de errado, por exemplo, em buscar um diploma de um curso, ou de uma faculdade, de uma pós-graduação, de um doutorado, seja o que for, porque também traz conhecimento para a nossa alma. Então, isso é importante. Mas o que fica a reflexão, o que a lição nos chama, é como está sendo essa busca. Realmente está em busca realmente do conhecimento daquilo, ou para você conquistar uma posição, ou para mostrar para as outras pessoas que você conseguiu. Porque muitas vezes a gente tem essas atitudes. Muitas vezes a gente compra um carro novo, não é porque a gente precisa do carro novo, é para mostrar para outra pessoa, para o vizinho, para o companheiro de trabalho, que a gente conseguiu, ó. Tá aqui, ó, eu consegui, ó. A gente não fala às vezes assim para ele, mas lá dentro da nossa alma a gente está falando, ó, tá aqui, ó. Você comprou um, eu também consegui um outro também. Muitas vezes a gente tem esse comportamento, mas é por causa do outro, não é, e esse não deve ser a nossa busca. E assim, o que a gente fala é que não tem nada de errado em relação a isso, no sentido da busca, às vezes, por uma casa melhor, um carro melhor, um emprego melhor, não tem nada de errado nisso. O que a gente precisa tomar cuidado é com o que nós estamos realmente buscando através disso. Estamos buscando um conhecimento, estamos buscando realmente a melhora das pessoas em termos da nossa vida, em termos da vida das pessoas que estão à nossa volta, ou a gente está procurando aquilo que estamos buscando para a gente postar lá no Facebook, no Instagram, ou TikTok, ou qualquer outro aplicativo dessa natureza. Porque a gente muitas vezes vive assim. Muitas vezes estamos indo no lugar, não porque a gente gosta de ir no lugar, mas para a gente dizer, para a gente postar para as pessoas que a gente foi naquele lugar. Está acontecendo isso direto. Mas porque a gente está muito preocupado pelo que nós aparentamos, pela essa nossa imagem. Mas o que vale para a gente, o que é a lição e o que fica, o convite, justamente no segundo parágrafo, onde Emmanuel fala, renovemos-nos por dentro, é dentro de nós, é o nosso coração, é a nossa alma. Isso que deve ser renovada, isso que deve ser trabalhada. E muitas vezes nós não damos tanto valor quanto a gente deveria dar. E é esse cuidado que a gente precisa ter. Mas aí vem a pergunta, como a gente se renova por dentro? Aí Emmanuel continua a lição falando. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Aceitar os problemas do mundo e superá-los à força do nosso trabalho, da nossa serenidade, é a fórmula justa de aquisição do discernimento. Dor e sacrifício, aflição e amargura são processos de sublimação que o mundo maior nos oferece, a fim de que a nossa visão espiritual seja acrescentada. Facilidades materiais costumam estagnar-nos a mente, quando não sabemos vencer os perigos fascinantes das vantagens terrestres. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Que é justamente através dos problemas, dos desafios que fazem parte da nossa vida, principalmente para nós que hoje somos espíritos no planeta de provas e expiações ainda, e nós estamos aqui justamente porque a gente precisa das provas e expiações como um elemento fundamental para a nossa evolução, que é justamente através desses desafios que a gente vai encontrar essa renovação por dentro, que a gente vai se renovar. Mas como a gente faz isso? Eu tenho certeza que todos que estão aqui ouvindo, vendo, né, esse vídeo, tenho certeza que todos aqui já passaram por algum momento muito difícil na vida, né? E chegaram aqui e passaram por esse momento e estão aqui. A análise que gostaria de trazer para reflexão é como a gente era antes desse desafio e o que a gente passou a ser depois dele. A gente vai ver que muitos elementos que fazem parte da gente e que são conquistas nossas, a gente conseguiu dar os primeiros passos justamente através desses desafios. Muitas vezes é através desses desafios, e quando a gente atravessa eles, que a gente consegue se tornar, de repente, um pouquinho, não estou dizendo que a gente conquista isso por completo, mas a gente começa a dar os primeiros passos rumo a essa conquista, quando a gente, através dos desafios, a gente se torna um pouco mais paciente, um pouco mais caridoso,
Às vezes o desafio faz com que a gente se torne uma pessoa mais corajosa, uma pessoa com mais fé, que às vezes a gente não tinha e a gente descobre que a gente tem, né? Porque é através dos desafios, das dificuldades, das adversidades, que a gente tem a oportunidade de desenvolver essas virtudes. Não existe, né? Eu até brinco, né? A gente não vai lá na farmácia e pede para o farmacêutico uma dose de paciência para ele injetar na gente. Não existe isso. Quando a gente pede paciência para Deus, o que Deus vai fazer? Vai trazer situações, circunstâncias para a gente poder treinar, para a gente desenvolver a paciência. Então, é através dos desafios, dos problemas, das montanhas, a qual Jesus falou lá naquela outra passagem sobre a fé, que a gente tem a oportunidade da gente estar se tornando pessoas melhores. É lógico que para nós, que às vezes estamos fora de uma situação, fica fácil para a pessoa, né, para falar para a pessoa que de repente ela está passando por isso agora nesse momento, ela está com dor, ela está chorando, ela está angustiada, ela está com o coração apertado, aí a gente fala que essa situação é para a melhora dela. Mas acredite, e depois que você passar por essa situação, se você está passando por isso nesse momento, você vai ver que você vai se tornar uma pessoa, começou a se tornar uma pessoa melhor com isso, você adquiriu elementos, ou descobriu que tinha elementos dentro de você que você não, às vezes você não tinha, né? Eu, por exemplo, me considerava uma pessoa muito tímida, assim, ainda me considero, mas conforme eu fui trabalhando perante o público, o meu trabalho material, eu descobri em mim uma coisa que, assim, que eu não sabia que eu tinha, porque eu nunca imaginava que eu ia conseguir trabalhar com várias pessoas muito diferentes de mim. Eu, no máximo, eu achava que eu ia trabalhar lá num escritório lá, com os companheiros do escritório, pronto, e acabou. E sempre, durante o dia, atendia 20, 30, 50 pessoas diferentes umas das outras, e eu nunca imaginei que eu podia fazer isso. E isso estava dentro de mim. Ou pela necessidade, eu fui desenvolvendo isso. E isso acontece com a gente, nos nossos desafios, nos nossos problemas. É através deles que nós vencemos e que nós nos tornamos pessoas melhores, e mesmo com os defeitos, as nossas falhas, a gente vai adquirindo, vai desenvolvendo esses elementos. Se hoje a gente não deu os primeiros passos, foi dado em outras encarnações. Aí a gente veio, continuamos a dar esses passos, e nas próximas encarnações a gente vai continuar da onde a gente parou, até a gente conquistar essa virtude por completo. É assim com todo mundo. Então, essa deve ser a nossa verdadeira busca. É isso que nos renova por dentro, é isso que nos faz pessoas melhores. Essa é a nossa verdadeira identidade e deve ser ela perante as outras pessoas. Lembremos daquela passagem eu não vou lembrar se é no capítulo 2, no capítulo 4, acho que é no capítulo 4 do Evangelho, daquele espírito que, quando ela chegou na espiritualidade, ela trouxe uma mensagem através do Evangelho, onde ela tinha sido rainha aqui na Terra, né? E quando ela chegou lá, ela viu que as pessoas que estavam, que eram subjugadas a ela, né, que eram inferiores a ela ali na posição social ali, e espiritualmente eram melhores, eram mais elevadas que ela. Então ela percebeu que os títulos aqui da Terra de nada valeram para ela, de nada valiam, porque as pessoas que não tinham esses títulos estavam num estado espiritual muito melhor que o dela. Lembramos do caso de André Luiz também. Ele foi médico aqui, chegando lá na espiritualidade, o diploma dele não serviu de nada. Então, o que a gente quer dizer é que muito dessas nossas buscas, principalmente pelas coisas materiais, fazem com que a gente, como a gente fala aqui na Terra, a gente meta o pé pelas mãos. Porque muitas vezes a gente busca aquilo e não pensa nas consequências de como nós estamos fazendo. E aí a gente atropela as coisas, às vezes prejudica o próximo para conseguir aquilo que nós estamos querendo, e aí quando a gente alcança, não era exatamente aquilo que a gente queria, às vezes a gente não estava preparado para aquilo, e ainda a gente se prejudicou perante as leis de Deus, e a gente vai ter que se acertar lá na frente perante as leis de Deus, dos erros que nós cometemos no passado. Tudo porque a gente não teve esse discernimento, justo porque a gente não procurou dar o devido valor às suas devidas coisas. E esse é um cuidado que a gente precisa ter. É sim importante, a gente sempre fala isso, as nossas conquistas materiais, não tem nada de errado em eu querer buscar uma casa nova, um carro novo, uma roupa nova, se eu tenho condição, se dá para eu fazer, se não vai, não vou prejudicar ninguém, não vai me fazer falta, tá tudo certo. Mas a gente pensar no objetivo disso, o que eu estou querendo com aquilo e o que aquilo vai me agregar, o que aquilo vai me ajudar pensando em espírito eterno que eu sou. Porque aqui na Terra, tudo que eu tenho de material vai ficar. Às vezes eu lutei a minha vida tanto para conseguir aquilo, quando eu consegui aquilo, às vezes eu tive pouco tempo para usufruir, às vezes vai ficar para as outras pessoas brigarem, vai ser causa de desarmonia e brigas, às vezes, nas famílias, para as pessoas que ficaram, e de nada valeu o meu esforço. E aonde o meu esforço deveria estar,
nessa minha renovação, nessa minha melhora como pessoa, porque essa minha essência é que vai continuar as próximas vidas. O que ficou aqui de material vai ficar. E muitas vezes a gente se compara em relação à vida de outras pessoas, porque a pessoa tem tal coisa, porque a pessoa tem tal vida, porque ela passou o Réveillon lá em Paris, eu passei lá na Praia Grande, ainda voltei com virose, e a gente faz essas comparações, mas lembremos, tudo aquilo que a gente tem de mais perante a espiritualidade, perante as leis de Deus, a gente vai responder por isso. Se eu sou uma pessoa, por exemplo, inteligente, é para que eu, através dessa minha inteligência, eu possa ajudar as pessoas à minha volta a desenvolver a inteligência delas. Não é para eu usar essa minha inteligência para subjugar as outras pessoas e fazer com que as outras pessoas trabalhem ou façam serviços para mim. Do mesmo jeito que uma pessoa que, de repente, tem um momento, digamos, financeiro mais afortunado, isso é para ajudar as pessoas que estão mais necessitadas. Se a pessoa só usufrui em benefício dela, lá na frente, perante as leis de Deus, ela vai ter que responder por isso. E aquilo que a gente falou no começo da nossa lição. Às vezes, o que a gente acha que é uma bênção é um fardo, é algo que vai ser difícil para ela responder lá na nossa vida, na vida dela lá na frente. Então, às vezes, é bom a gente se contentar com um pouco que a gente tem, porque aí a gente consegue lidar e responder perante as leis de Deus melhor do que se a gente tivesse mais do que a gente tem. Então, é uma reflexão importante para a gente fazer. E aí, terminando, vem uma outra reflexão importante que Emmanuel nos traz, que vale a pena a gente também parar para pensar, de acordo, conforme a gente vai evoluindo, conforme a gente vai adquirindo esse discernimento, existe um outro elemento também fundamental para nós, que essa nossa luta, ela nos traz e enriquece a nossa alma e enriquece o nosso coração. Quando Emmanuel fala aqui, nos 2 últimos parágrafos, renovemos nossa alma dia a dia, estudando as lições dos vanguardeiros do progresso e vivendo a nossa existência sob a inspiração do serviço incessante. Apliquemo-nos à construção da vida equilibrada onde estivermos, mas não nos esqueçamos que somente pela execução dos nossos deveres na concretização do bem, alcançaremos a compreensão da vida e, com ela, o conhecimento da perfeita vontade de Deus ao nosso respeito. Olha que interessante que Emmanuel fala, que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai adquirindo virtudes, a gente vai desenvolvendo, vai trabalhando elas, né? Conforme a gente vai trabalhando bem, a gente começa a entender melhor os desígnios de Deus. Eu não digo que a gente vai conseguir alcançar ter o conhecimento da perfeita vontade de Deus neste momento, porque eu acredito que a gente não ter ainda evolução para tal. A gente ainda somos evoluídos, somos espíritos que ainda estamos em evolução, temos muito a aprender. Então a gente não entende ainda muito os desígnios de Deus. Até tem aquela frase popular, né, que fala, Deus escreve certo por linhas tortas. Mas por que é torto para a gente? Porque a nossa compreensão ainda é torta. Deus não tem nada de torto, Deus escreve certinho. Você fala, a letra de professor ali, redondinho. De longe você enxerga, você compreende. Mas às vezes para nós a compreensão de Deus ainda a gente não entende ainda. Né? Por exemplo, a gente não entende que, você está me falando que eu estou sofrendo hoje, mas que esse sofrimento eu vou agradecer a Deus porque é através dele que eu vou me tornar uma pessoa melhor. Eu estou falando isso. Mas a gente não entende nesse primeiro momento. A gente, muito por causa da dor, muito por causa dessa incompreensão que a gente tem. Mas é assim que a gente cresce, é assim que a gente evolui. Quem dera se a gente crescesse pelo amor, né? Quem dera se a pessoa falasse assim pra gente, olha, seja uma pessoa mais paciente. E a gente fala, tá bom, eu vou ser. É assim que funciona? Não. Às vezes até a gente contesta a pessoa, peraí, você está falando que eu não tenho paciência? Como assim? Né? A gente tem esses comportamentos às vezes, a gente não para analisar. Então é através dessas situações que a gente vai crescendo, que a gente vai melhorando e a gente vai começando a compreender os desígnios de Deus. Talvez compreender é muito forte, como eu falei, mas aí a gente aceita e a gente fica mais resignado. E a resignação é uma outra virtude também muito importante, para a gente aceitar o momento como ele é. A gente entender isso, né? Poxa, se Deus é amor, bondade, misericórdia, justiça, ele é meu pai. E como ele é meu pai, ele quer o melhor para mim, será que ele traria algo para a minha vida da qual eu não pudesse dar conta? Para uma coisa, ele traria uma coisa que só causaria mal, só causaria dor para mim, que não serviria de nada para mim nem lá na frente? Será que Deus faria isso comigo? Então a gente começa a ter um pouco desse discernimento. Aí entra aquilo que a gente conversou na semana passada sobre a firmeza e constância. Porque aí os desafios vão vir. E aí, quando a gente começa a ter essa compreensão vai nos ajudar a ter força para a gente continuar persistindo. Porque aí, quando a gente tem esse discernimento e essa aceitação dos desígnios de Deus, aí o que a gente começa a entender? Que tudo na natureza, nada dá saltos, tudo obedece ao espírito de sequência. Então, muitas vezes, aquele trabalho da qual eu estou realizando, eu não vou ver o resultado agora. Eu vou ver ele lá na frente.
Aí vai entrar aquilo que a gente falou semana passada, a persistência, a constância, a firmeza, para a gente continuar, porque não quer dizer que aquilo ainda não chegou nas minhas mãos, não quer dizer que não vai chegar, que eu não vou conseguir, só que eu sou incapaz, que eu não mereço, não é isso, mas que muitas vezes existe um processo, esse processo precisa ser respeitado. E aí a gente começa a entender, quando a gente trabalha essas virtudes, a gente começa a entender que existe esse processo, que existe esse tempo por trás de tudo aquilo que nós estamos falando. Existe uma música evangélica com uma frase muito interessante que ela fala que quando Deus está em silêncio é porque ele está trabalhando. E é muito assim na nossa vida, porque muitas vezes a gente ora, a gente faz a nossa parte e a gente não vê o resultado daquilo que a gente está fazendo. Muitas vezes até a gente parece que as coisas acontecem ao contrário, né? A gente está pedindo uma coisa, parece que está acontecendo aquilo totalmente ao contrário daquilo que você está pedindo. Mas aí a gente aceita melhor porque existe a vontade, se tudo passa pelo consentimento de Deus, desse jeito, Deus consentiu por algum motivo. E existe alguma razão para isso. E se Deus consentiu assim, eu respeito, porque é o melhor. Por mais que hoje eu não entenda isso. Talvez entenderei amanhã, mas hoje eu ainda não entendo. Mas eu aceito. E aí o que eu faço? Eu continuo fazendo a minha parte. Eu continuo fazendo o que está ao meu alcance, confiando naquilo que Emmanuel aqui, quando ele falou, e quando ele termina a lição. Se nós estamos construindo, se nós estamos trabalhando no bem, por que eu vou duvidar que lá na frente eu não vou receber o resultado desse meu esforço que eu estou fazendo hoje? Como a espiritualidade ensina, não tem como, se a gente planta laranja, não tem como a gente colher maçã. Se a gente planta laranja hoje, é a laranja que a gente vai colher amanhã. E assim também na nossa vida. Se mesmo com todos os meus defeitos, com todas as minhas falhas, eu estou procurando me esforçar no bem, eu estou procurando fazer algo de melhor, por que eu vou duvidar que eu vou receber algo diferente disso amanhã? Talvez não receba hoje, porque, como a gente está conversando, existe um processo em relação a isso, existe um tempo. Mas aí, o que a gente faz? A gente confia, a gente acredita e faz a nossa parte, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, quando Deus achar que é o momento oportuno, isso vai vir nas minhas mãos, a espiritualidade vai me ajudar a alcançar aquilo que eu estou buscando. Tudo tem um momento oportuno, tudo tem um momento certo. E quanto mais a gente trabalha no bem, mais a gente caminha em busca de conquistar essas virtudes, mais a gente compreende, mais a gente aceita melhor os desígnios de Deus. Então era isso que a gente queria conversar com vocês. Espero que tenham gostado. É uma lição muito importante, que ela nos convida à reflexão sobre o que realmente a gente deve dar valor. As coisas materiais, elas têm o seu valor, as coisas espirituais, elas têm o seu valor. A gente precisa equilibrar, precisa cuidar de ambos, mas principalmente a gente se preocupar em como nós estamos procurando nos melhorarmos, o quanto nós estamos procurando sermos pessoas melhores em relação à nossa alma, não em relação ao exterior, em relação aqui dentro. Porque é aqui dentro que as pessoas lá na espiritualidade vão enxergar a gente, não pelo que a gente aparentava ser aqui fora. E que a gente persista, que a gente continue firme no nosso trabalho, respeitando e acreditando, tendo fé e fazendo a nossa parte nos desígnios de Deus, nessa inteligência que rege todo esse universo e sabendo que Ele quer o melhor para nós, que Ele nunca quer o nosso mal. Espero que tenham gostado. Desejo a todos uma excelente semana, uma semana muito abençoada para todos e que possamos nos encontrar mais uma vez na semana que vem. Até lá, então, que Deus e Jesus abençoe a todos, fiquem com todos com Deus, que todos tenham uma semana muito abençoada, muito iluminada. Até lá.